Jacó, meu irmão. Seja Tudo bem-vindo. bem? Tudo em paz. Tudo E eu bem. Cielo de Lucila, Cielo de Eu estou no Jacó. celular do Lucila, eu estou no celular dela, por isso que você não me achava. Claro. Eu estava procurando Lucila no celular de Lucila. Mas está tudo bem. Como é que está você? Está tudo Tudo bem, bem? graças a Deus. E você? Trabalhando muito, igual a você. Eu Coisa vejo boa. você nas lives, é bom demais. É isso. A gente precisa se reinventar no que tiver de melhor, e é isso que nós estamos fazendo. Nossos planos foram realmente de rodão, né? Esse ano o centro fez 18 anos, está Uhum. na programação fazer uma jornada espírita, que não rolou, não rolou, não pudemos fazer. O nosso seminário também de magnetismo também foi adiado. Então, se já está ainda certo, nós vamos, né? Tem outubro. Por enquanto, Para este ano mais nada, 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 nada este ano. eu também acredito. Bem, então, para quem está chegando agora, esse é o nosso irmão Jacomelo. Já já você vai fazer suas apresentações, mas para quem não sabe, que muita gente, nós quando colocamos o material na internet, você sabe, que não é somente as pessoas que nos conhecem que vão ver. Não é só as pessoas do Leão que estão vendo agora você. Não é só os magnetizadores. Tem muitas pessoas que não sabem nada de magnetismo, que estão observando, que estão lhe conhecendo. Então, nós vamos começar falando da importância que você teve no Centro Fraterno de Caridade. Teve e tem, não é? Que em 2003 nós contactamos com você através do nosso mentor da casa, nosso irmão Flecha Ligeira, nós não lhe conhecíamos. E daí para cá, em 2006, você já estava lá em Salvador, lá um calor terrível, e você lá no ventilador, e você nos atendeu, sem ventilador. Hoje tem ar-condicionado para todo lado, Jacu, mas naquela época você enfrentou, você é um danado. Você enfrentou, nos colocou nos deu os ensinamentos dos magnetizadores. Você realmente, nós temos um grande apreço por você, um grande respeito pelo trabalho que você colocou lá na nossa casa e que gerou frutos imensos. Hoje o nosso trabalho de magnetismo cresceu nesses 18 anos, tomou uma proporção imensa. É um trabalho que nós fazemos com muita seriedade. Até hoje nós estamos aprendendo com você, com o que você coloca para nós. Eu fico caladinha, mas só observando e aprendendo e passando para as pessoas também. Então, nós temos reciclagem de passista uma vez por ano e curso de passe magnético de 2 em 2 anos. E dessa forma nós vamos angariando magnetizadores, com o Bruno, com o Júnior, que está lá com os professores, né? Como orientador dos trabalhos magnéticos. Já tivemos outros, o Luiz Barreiras nos ajudou muito, e tantos outros que foram contribuintes desse trabalho que hoje nós trabalhamos com 10 macas, atendemos 30 pessoas por quarta-feira, e às vezes até mais, né? Com 12 passistas por quarta-feira, às vezes 10, mas é um trabalho que tem gerado muitos frutos positivos através do magnetismo. Muito Parabéns. obrigada. A nossa gratidão, gratidão do Centro Fraterno a essa pessoa chamada Jacó Melo, meu amigo Jacó. Agora, Obrigado, pode se Iracema. apresentar. Obrigado. Muito obrigado. É uma alegria muito grande. Realmente, quando eu estive aí a primeira vez, eu fiquei bem, vamos dizer assim, impactado quando você me falou que foi Flecha Ribeira, Flecha Flecha Ligeira, ligeira. que fez a indicação. Eu digo, nossa, meu prestígio lá em cima tá bom, porque aqui o pessoal daqui de baixo não está me conhecendo, mas o pessoal lá de cima já conhece, que coisa boa. Então, isso foi muito legal. Depois da sua simpatia, da sua família, do próprio Gésio, quer dizer, foi tudo muito bom, muito... E formamos uns laços daqueles que vão para a eternidade, né? Então, isso é Nossa, maravilhoso. Tem muitas pessoas aí da Bahia que eu conheci a partir do Centro Fraterno,
E eu só tenho mesmo a agradecer esse elo, não só espiritual, mas eu posso dizer, melhor do que qualquer pessoa, um laço magnético que nos agarra uns aos outros, e isso é maravilhoso. Agradeço muito. Nós também, viu? Olha, as perguntas são muitas, viu? Te prepara. E uma das coisas, assim, que você fez já há um tempo, mas que está muito atual agora, muito atual, que é o magnetismo. Magnetismo na depressão. Muitas pessoas, Jacó, pela atual situação, estão perdendo a centralidade. Muitas pessoas estão em depressão com essa situação. E você é uma pessoa que nos orienta muito com isso, com a depressão. O que é que você tem a dizer do magnetismo? Nós estamos fazendo, todas as quintas-feiras, à distância. Quando termina a palestra, nós fazemos uma magnetização das águas e fazemos uma conexão a todos os conectados e aqueles que foram pensados, pois o pensamento magnético, ele replica, né? Se assim nós o fazemos. O que tem você a dizer sobre este momento, a depressão, a importância que o magnetismo está tendo no momento atual? Olha, Iracema, essa oportunidade que o mundo está vivendo, todo mundo tem. Se a gente sai do circuito da reclamação e do inconformismo, a gente automaticamente entra numa faixa muito melhor, que é a de o que é que isto está me convidando a refletir, a fazer, a me readaptar. Porque não foi um negócio que aconteceu na minha casa, na minha cidade, no meu estado, no meu país, foi algo que aconteceu no mundo. Então, quem não se ajusta, se desajusta. Não tem outra saída, porque a gente ficou sem muitas opções. A gente só tem duas. Ou a gente vai para um caminho e se segura, e nesse caminho a gente pode crescer, ou então a gente vai para um outro e vai ficar totalmente inseguro. Então, por conta disso, aqui na nossa instituição, no LEAM, a gente teve que se adaptar. Até a gente teve que fazer muito rápido. Por quê? Porque como a gente tem um público muito grande de atendimento magnético, tanto presencial como à distância, era muito cômodo a gente simplesmente colocar um ofício dizendo, olha, por conta da pandemia ou por ordem do governo, não temos mais nada. No dia que acabar, a gente volta a se encontrar. Só que enfermidade, dores, problemas psíquicos, emocionais, fisiológicos, eles nem vêm nem vão embora por decreto. E que se você tem o problema, ele não respeita absolutamente nenhuma determinação desse nível. Logo, a gente pensou de saída mesmo, foi lá logo na saída. A primeira coisa que eu fiz, eu como pessoa, foi fazer uma live, primeiro para os trabalhadores do LEAM, conversei com todos eles numa live dizendo, e só tinha essa visão, não era uma live aberta, em princípio ela foi 100% fechada. Olha, vamos fazer um atendimento à distância. E esse acordo foi feito assim, no último dia que a gente esteve aberto, aí eu digo, olha, todos os magnetizadores, por favor, vão ter que ficar hoje para a gente conversar no final. Aí quando foi no final, a gente pegou e disse, olha, vamos ter que fazer atendimento à distância. Mas foi uma grita geral, mas eu não sei, eu nunca fiz, eu não sei, olha, calma, tenha calma. Em princípio, cada um vai ficar com tantos pacientes para poder atender à distância. Ah, mas eu não sei, calma. Então, a gente distribuiu os pacientes entre os magnetizadores, e aí eu disse, vou preparar uma explicação para todo mundo entender, e vou colocar numa live para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente troca ideias, mas eu vou dizer como é que vocês devem fazer. Resultado. Já na primeira semana, os resultados foram muito bons. Inclusive, me surpreendeu, porque como a maioria nunca tinha feito atendimento à distância, todos eles ficaram assim meio que encantados, não só pelo que fizeram, mas pelo que os pacientes retornaram. Porque a gente fez uma combinação, a gente vai te atender à distância, mas você vai ter que me dar um retorno disso. Então, quando a gente checou o que eles estavam fazendo e o que os pacientes estavam dizendo, os resultados superaram as expectativas. A gente estava lidando com pessoas com experiência presencial, mas não à distância. Então, aquele vídeo, mais rapidinho, os próprios trabalhadores disseram, Jacó, eu estou querendo mandar esse vídeo para uma pessoa que me pediu, teve uma pessoa não sei de onde, inclusive da Bahia, souberam e pediram.
Eu digo, bom, já que é para mandar para todo mundo, eu vou dizer que o vídeo tem essa finalidade e eu vou disponibilizar. E aí disponibilizei o vídeo. Mas foi uma chuva de gente a agradecer, a dizer que ia implementar no centro. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma live aberta, agora já colocando para todo mundo. Aquela primeira live, ela foi liberada, um arquivo, e depois eu fiz uma aberta para todo mundo. Só que, nesse momento, isso tinha 2 semanas que a gente tinha começado a retenção geral. Eu digo, olha, mas a gente está com um outro problema maior, que é a própria Covid. A Covid é um problema gravíssimo, tem muita gente que está morrendo. E a gente precisa ter agora não só um atendimento à distância, mas um atendimento para os portadores da Covid-19. Aí foi quando a gente já tinha na instituição 2 amigas que estavam por conta própria trabalhando Covid. E elas trabalharam 5 pessoas e as 5 recuperaram. Sendo que dessas 5, uma era irmã de uma delas, 3 eram pessoas que eu conheci ou ouvi falar, e um era 100% desconhecido. E esse desconhecido era o maior risco, porque tinha idade, tinha comorbidade e estava na UTI entubado. Então, de repente, em 5 casos, a gente teve uma amostragem muito boa. Então, a gente fez reuniões, procuramos decantar o que é que elas estavam fazendo, demos uma nova arrumada numa metodologia, e aí eu comecei a escrever o livro, um e-book. Só que esse livro não poderia ser impresso, porque daqui que ele ficasse pronto, fosse para a gráfica, voltasse da gráfica, fosse vendido, já teria acabado a pandemia. Então, não funcionaria. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz em e-book, coloquei na internet e disponibilizei gratuitamente para todo mundo. Então, assim que o e-book ficou pronto, já no outro dia, já tinham saído mais de 3.000 exemplares. E logo na semana seguinte, foi uma chuva de pessoas dando depoimentos, tanto pessoas que estavam doentes, que tinham se recuperado, como magnetizadores que tinham aplicado e estavam acompanhando resultados felizes. Ou seja, a gente teve que, de fato, se reinventar. Em vez de a gente ficar parado e acomodado, a gente reinventou tudo, né? Como nós já tínhamos no Leão o trabalho, mas eles só trabalhavam 3 pessoas no atendimento à distância, então nós já tínhamos esse germe lá dentro. E dessas pessoas que administravam esse trabalho à distância, eu estava no meio. Então, o que é que eu fiz? Bom, a gente sabe que funciona, a gente já tem experiência, só que não dá tempo de fazer curso, seminário, não dá tempo de nada, é na marra. E foi. Aí hoje o que eu posso contabilizar, assim, se eu for fazer uma contabilidade só das pessoas, das casas que se comunicaram comigo sobre atendimento à distância, eu posso lhe dizer que já passa de 50 o número que se comunicou comigo, que estão trabalhando eficientemente com atendimento à distância. Isso, no geral. Isto, no campo específico da Covid, tem um grande número só com Covid, e, paralelamente, entrou também o caso da depressão, porque é difícil um recolhimento tão grande desse, você não passar por algum transtorno psíquico. E um deles vai ser a ansiedade, a angústia, e muitas vezes desaguando na depressão. Então, neste momento, a gente tem uma convergência muito grande na procura da cura da depressão, tanto do livro como de palestras e seminários que eu tenho, estão disponibilizados na internet. Há procura enorme por conta da Covid, mas aí o e-book praticamente atendeu a essa demanda. E esses outros 2 vídeos funcionam também como quem não tem nenhuma experiência, vai lá, procura na minha página, encontra e já tem um norte. Então, tem pessoas, e isso é muito engraçado, Miracema, tem pessoas da Umbanda, tem pessoas que são profissionais da chamada terapia alternativa, né? da terapia complementar, tem pessoas que não são espíritas e que todo mundo está usando isso de uma forma potencial. Então, este é um benefício que eu fico extremamente feliz com ele e mostra para todos nós, absolutamente todos, aquelas 2 opções que eu disse no começo. Ou a gente se adapta, e aí vai e continua, e pode até crescer nisso,
ou a gente fica no inconformismo e na reclamação, e aí vai dar tudo errado, você não vai conseguir fazer nada e vai ser muito fraco. Jacó, o que está acontecendo tem uma importância muito grande, porque as pessoas estão se reinventando, né? As pessoas foram obrigadas realmente a reinventar, a criar novos caminhos para que o trabalho continue, como você falou. E isso está nos levando a uma coisa maravilhosa, que é o alcance de mais pessoas. Mais pessoas. Porque a internet, nós não temos a noção aonde ela vai chegar. Não é? Outra coisa que você falou, importantíssima. O magnetismo, ele não é do espiritismo. Ele é ecumênico. Exato. É isso? Exato. Então, não tem religião. O magnetismo é uma ciência. É uma ciência. Então, muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Então, eu acredito que todas as religiões, ou os não religiosos, como já foi no passado, que se trabalhava com magnetismo, e não era religião, não eram religiosos. Né? Era a ciência do magnetismo, naquela época. Verdade. Você colocou para os dias atuais assim, magnificamente. E para nós que temos você, a nossa gratidão. Outra coisa teve que eu quero... Teve uma outra coisa, Iracema, se você me permite, o seguinte. Sim. Paralelamente a tudo isso, também havia uma outra questão a ser resolvida. Qual era a questão a ser resolvida? E a pessoa que não frequenta a casa espírita, a pessoa que não é magnetizadora, a pessoa que continua com problema e não tem a quem se socorrer. E eu vou começar lhe dando um exemplo, entre aspas, ruim que aconteceu com a gente aqui no Natal. Como nós começamos fazendo uma reunião e ocupando todos os trabalhadores, quando as pessoas começaram a saber que a gente estava fazendo atendimento, começou gente a pedir para entrar no atendimento. Só que a gente não tinha mais espaço para colocar ninguém. E aí ficou uma situação super desagradável e deselegante a gente dizer, olha, eu sinto muito, mas não podemos fazer nada. Tente na sua cidade, mas na minha cidade ninguém consegue, os centros estão fechados, eu não conheço ninguém. Então, você veja que havia uma outra barreira que até então a gente não percebia. Porque como a gente está sempre no centro e quem precisa vai ao centro, então a gente não imaginava nunca que alguém poderia querer ir, não conhecia ninguém no centro, o centro fechado e, portanto, não tinha como chegar. Então ficava esse público enorme, muito grande, que não tinha nenhuma assistência. Como era que a gente ia providenciar isto? Aí foi quando eu fiz uma outra live específica sobre o chamado autoatendimento ou o automagnetismo. Porque eu também fiz isso e não foi uma questão de que eu adormeci e amanheci com essa ideia brilhando na minha cabeça. Não foi assim, foi da forma mais natural possível. Qual foi a forma natural? Quando entramos nesse recesso, imediatamente eu comecei a fazer lives pelo Leandro. E quando eu comecei a fazer lives pelo Leandro, eu comecei a descobrir que o público era muitas vezes maior do que o público que ia ao Leandro. Primeiro ponto. E segundo ponto, a cada live que eu fazia, eu sempre abria para as pessoas fazerem perguntas. E o maior volume de perguntas, o maior mesmo, consideravelmente grande, era: e no caso do autopasse, do automagnetismo, como é que eu posso me ajudar? Ou seja, era este caso, a pessoa não tinha onde se socorrer. Então, como era que a gente ia agora alimentar isto? Aí eu fiz uma live, dando os princípios básicos mínimos do magnetismo e falando das possibilidades que nós temos de nos ajudar. Mas colocando sempre, tem situações que não dá para a gente se ajudar sozinho. Neste caso, você vai ter que encontrar um meio de pedir a alguém que tenha habilidade para lhe atender à distância. Aí eu faço o link com as palestras, as lives sobre atendimento à distância. E Iracema e meus amigos aí de Salvador, dessa casa fraterna, até no nome, me acreditem, as possibilidades nossas mas são de um tamanho tão grande que nem mesmo eu, que desde os 15 anos de idade que estou metido no trabalho do magnetismo, nem eu tinha noção da dimensão disso tudo.
É um negócio impressionante. O bem que a gente pode fazer é desproporcional. Às vezes a gente fica até pensando, nossa, como é que eu alcancei fazer bem a tanta gente e eu aqui dentro de casa, trancado na minha casa? Então isso está envolvendo um número muito grande de trabalhadores e o melhor, que aí é onde entrei essa minha intervenção agora. Muita gente simples, muita gente que não sabia, não entendia, que não era espírita, que não queria saber de espiritismo, de repente teve uma noção, e nesta noção e na possibilidade de se autoajudar, começou se autoajudando e depois começou a ajudar também os outros. Eu estou imaginando o seguinte, quando terminar essa pandemia, as casas espíritas vão ter tantas pessoas querendo aprender, porque a semente está espalhada de uma forma abençoada pelo mundo todo. Acredito. Olha, estão me perguntando aqui, estão aqui falando, eu estou só apontando. E esse autopasse, você colocou, tem alguma live que fala sobre ele ou está no seu... Tem. Anote aí depois para o pessoal que entrem na minha página, que é bem fácil, é www.jacomelo.com, não tem BR, é jacomelo.com. Tudo junto, né? Jacó com B, do jeito que está escrito aí no cartaz, está atrás de você. jacomelo.com. Procure, que está lá. Tem uma palestra sobre atendimento à distância e sobre o automagnetismo. E tem outras muito interessantes. Porque, ultimamente, eu tenho feito um estudo toda segunda-feira à noite aberto. É uma live que é aberta só sobre magnetismo. Começa às 7h30 da noite. Já presenciei. Você vê que de vez em quando eu estou lá. Pois é. Até esta semana eu tinha uma na quarta também, mas por enquanto essa ficou suspensa, porque como eu assumi um outro compromisso e agora não dá que coincidir uns compromissos com o outro. Mas sobre magnetismo eu tenho esta live específica toda segunda-feira, que você já teve, e tem um seminário que eu estou fazendo, mas esse foi fechado, esse é fechado, e esse já começou, já não tem mais vaga. Por que esse seminário surgiu? Porque eu tinha vários compromissos com vários centros, várias casas, havia muita gente esperando. E eu não teria como fazer isso de forma aberta, teria que ser um negócio com mais controle. Então, estou realizando um seminário fechado, que é todo sábado, começou sábado passado, aí tem mais 4 sábados para frente. Mas esses aí, depois que terminar o seminário, aí vai ficar disponibilizado lá na frente, o curso aí com todo o material, com brindes, com bônus, com uma série de coisas. Está indo muito, muito, muito bem. Então, sobre o autopasse, eu sugiro que a pessoa procure, porque como aqui na nossa live não vai dar para explicar tudo, dá uma olhada lá, que lá tem isso muito bem. Isso. Então, é só fazer uma visita lá e pegar. O pessoal está perguntando aqui, autopasse, como outros materiais que você tem, ilustrando. Outra coisa que estão perguntando aqui, Jacó, é sobre magnetismo e alcoolismo. Eu anotei aqui, o que é que você tem aí para dizer? Magnetismo e vícios, de uma forma geral, é um ramo já bem mais específico, né? Não adianta você pensar em querer tratar qualquer tipo de dependência somente com chega aqui, eu vou lhe dar 2 dispersivos, 2 ativantes e você vai ficar bom. Isso não vai funcionar. Porque a questão de qualquer vício, ela passa pelo menos por um viés. Tem um viés que é indispensável, que é o da pessoa que está envolvida, ela querer sair. Enquanto ela não quer sair, todo ou quase todo esforço que a gente faz, ele posso até usar essa expressão, ele é quase que totalmente desperdiçado, porque não causa ressonância magnética. Não é uma questão de que os espíritos, de que Deus, de que destino, não é nada disso. É uma questão de ressonância mesmo. O magnetismo ele não encontra um campo de se estabilizar e de se estabelecer, e, portanto, não fica tão viável quanto a gente gostaria. Mesmo assim, quando a gente tem o acesso direto de ficar mandando energias, e aí tem que ser uma energia, um fluido, mas muito objetivo, não é uma energia qualquer. É você dizer, bom, o que é que eu posso pensar que vai gerar um antagonismo ante o vício?
Então, por exemplo, você tenta projetar um fluido para uma pessoa que fuma, por exemplo, que na hora que ela acender um cigarro, que ela puxar o cigarro, ela sentir um gosto asqueroso, um gosto ruim, ao ponto dela jogar fora. E aí depois ela vai de novo. Com o tempo, daqui a pouco isso passa. Mas aí você manda de novo. Até que vai chegar um momento em que a pessoa diz assim, nossa, esse negócio não me faz bem, eu não estou me sentindo legal com isso. Tanto vale para o fumo, como para o álcool, como para qualquer droga. Agora, à medida que a droga é mais forte, essas induções magnéticas têm que ser mais potencialmente fortes também, para poder criar um campo onde um comece a anular o outro. Mas, como eu digo, se o dependente ele quiser mesmo, ele ganha uma força enorme. Se ele não quiser, ele passa por cima desses impedimentos e aí vai continuar. Então, no caso, seria trabalhar com magnetismo na vontade da pessoa, então, no caso. É isso? Na Exatamente. vontade. Eu respondi mais ou menos isso. A pessoa foi antes de começar a live. Então, nós trabalharíamos no pensamento dela para que ocorresse aí um desligamento do vício. Mas tudo depende do querer da pessoa. Nem Deus interfere, porque existe o livre-arbítrio quando não se quer. Outra coisa que estava me perguntando aí na live, Jacó, é o seguinte: nós já fazemos esse trabalho já há um tempo, inclusive em encontros magnetizadores, a gente trouxe esse trabalho com a nossa Ana Vargas, que tem um trabalho bom, sobre crianças. Crianças, nós trabalhamos com crianças hiperativas, temos um resultado muito bom com essas crianças. Crianças que em desequilíbrio, crianças que não conseguem dormir, crianças que estão fazendo tratamento até medicamentoso. Então, no Centro Fraterno, a gente tem feito esse trabalho já há um tempo e tem tido resultado excelente. Então, estão perguntando aqui, magnetismo e criança. É altamente funcional. A funcionalidade é muito grande, por vários motivos. Primeiro, o corpo da criança ele está em formação. Isso significa dizer que, aqui para quem é espírita, talvez entenda melhor minha explicação. A fusão perispírito-soma, perispírito-corpo, ela está em período de plasticização, ou seja, ela não está 100% estabelecida. Como os fluidos, as forças energéticas, elas têm uma predominância maior nas estruturas perispirituais, então é mais fácil a criança terminar absorvendo o que se dá, e com isso ela se fortalece e você tem um resultado mais duradouro. Tanto isto é bom por este lado, como por outro lado também. A criança, quando ela é, por exemplo, vou falar aqui genericamente, quando a criança ela é muito danada, muito hiperativa, muito cheia de problemas, ela está sinalizando psicologicamente que ela tem algum nível de desconforto grande. Porque se ela não tiver um nível de desconforto, ela não tem essa reação. Isso estou falando em tese. Se a gente for levar isso para análise psicológica ou mesmo fisiológica, a gente vai ver que tem várias matrizes, várias causas, mas o princípio é sempre esse. E o que a gente detectou, por exemplo, as crianças ditas hiperativas, elas, na grande maioria, elas têm congestionamento na região do esplênico. Por isso é que crianças, quando estão com essas problemáticas, a gente leva para uma terapia como se fosse depressão, e elas, com o tempo, elas revertem muito rápido, relativamente rápido. Por quê? Porque você tira o bloqueio que estava levando a criança a fazer aquela transformação, aquela agitação. Eu tinha uma filha que, quando ela era pequena, ela, às vezes, ela apanhava da mãe, e às vezes eu dava umas broncas sérias, porque ela, às vezes, não tinha o que fazer. Ela começava a morder sofá, rasgava sofá, todas as canetas dela, ela mordia tudo, mas não era morder aos pouquinhos, não, ela mordia, você dava uma caneta para ela hoje, no outro dia a caneta praticamente tinha desaparecido, ela mordia com raiva. Né? Então era um negócio muito estranho, aquilo era tudo muito estranho, porque ela não era assim. Mas tinha determinadas horas que ela se agitava de um jeito que perdia-se o controle. Naquele tempo, ela estava em formação dos dentes,
e ela fez uma cárie. E no que ela fez uma cárie, ela foi ao dentista. Quando chegou no dentista, aí o dentista disse, olha, essa má formação dela, isso provoca muitas dores. E aí a mãe que estava com ela disse assim, mas como assim? Ele disse, quer ver, veja bem. Aí ele pegou bem aqui, nesses 2 pontos, e apertou. Mas não apertou com força não, ele deu só uma pressão. A menina deu um grito, quis morder ele, quis sair da cadeira, foi um negócio impressionante. Ou seja, a dedução do fenômeno. A criança tinha aquela dor já há muitos anos. Só que como ela tinha aquela dor constante, ela processava como sendo algo natural dela. Só que quando doía muito, ela tentava se vingar de alguma forma, era a forma que ela tinha de se equilibrar. Neste caso específico, foi descoberto que era um problema de uma dor física, só foi fazer o ajuste na arcada dentária dela e a menina ficou 100% normal. Mas quando é num sistema vital ou num centro de força, como é no caso das crianças hiperativas, que normalmente acontece, você não tem como detectar isso nem em laboratório, nem em pesquisa psicológica. Normalmente isto trava, e quem tem que trabalhar isso é as pessoas que trabalham com fluidos, como no caso, os magnetizadores. Então, muitas e muitas vezes, o problema ele está passando exatamente por conta dessa falta de expressão. Como é que uma criança vai dizer que ela está com esplênico congestionado? Nós adultos não sabemos. Então não vai falar nunca. Então, se você tem um magnetizador que tenha um tato magnético que possa sentir para ver onde tem bloqueios, na maioria dos casos, a grande maioria das crianças que estão nesse nível de perturbação, e aqui eu estou falando agora generalizado, não só casos de hiperatividade, sempre tem 1, 2, 3 centros vitais congestionados. Então é preciso descobrir, na hora que descobre, aí vai bem. Nem que você descubra e chegue à seguinte conclusão, isso aqui é um procedimento cirúrgico, isso aqui é um procedimento medicamentoso. Ainda que seja, você descobre a causa, que às vezes tem causas que a medicina não tem como detectar de jeito nenhum. Jacó, já houve, assim, crianças lá no centro que chegaram e chegaram de uma forma que amedronta até, né, o pessoal. E lá no centro, a gente pede que as pessoas que têm tratamento frequentem pelo menos uma palestra doutrinária por semana, para ajudar. E eu tive, assim, 2 casos, assim, bem específicos. Teve uma criança que entrou e ele quase derruba tudo. E só olhavam para mim e eu dizia, não, nós vamos encarar. No dia que ele chegou lá, ele falou assim, eu vou quebrar tudo aqui. Eu vou quebrar tudo aqui. E eu olhei para ele e disse, não vai não. E aí a gente começou a conversar. Jacó, no 2º dia ele ainda estava desconfiado. No 3º dia ele já subia na maca, sentado. 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 Já no 4º dia ele já deitava. E esse menino, com o decorrer das coisas, ele pegou assim um carinho com as pessoas, com os magnetizadores. Chamava a vovó Rosário, que Rosário é uma pessoa que trabalha lá com a gente. E um carinho, ele já chegava, deitava. E para acordar ele, era um trabalho imenso depois. E o uso dos dispersivos em criança é uma coisa, assim, muito, extremamente necessário, né? Muito. Para que a gente possa dispersar esses centros que estão com problemas. Graças a Deus, já chegou. Interessante, Jacó, que chegou outro depois de acho que 1 ano e pouco, chegou outro, muito parecido com o anterior. É a mesma coisa, Jacó. Vou quebrar tudo, esse Deus. É um obsessor que está querendo me testar também essa criança. O que é que eu tenho que aprender ainda com isso? E foi o mesmo processo. Entramos alinhando os centros congestionados, muitos dispersivos, muitos, água frutificada que não pode faltar, e ele também ficou bom. Ficou bom, sai de lá, ficou. E agora, por último, nós temos o Raulzinho, não ia nem falar o nome, mas ninguém sabe quem é, que também tem tido uma melhora muito grande com a gente.
é um menino de uns 11 anos. Então, o magnetismo nesses casos, ele é espetacular. Eu tenho tido experiências fantásticas. A Karina Merco, ela já fez duas perguntas aí que eu vi. Uma Uhum. delas é, e como é que a gente vai fazer nesse mundo de isolamento? E depois disso, tem muitos pais querendo fazer dispersivos em casa. Olha, Karina, duas coisas. Primeiro, nesse tempo de pandemia, a gente é quem tem que vencer, não tem jeito. E quando foi aqui no começo da nossa fala, a Iracema disse, ela até lembrou muito bem, disse, olha, o magnetismo, ele não é de religião, ele é aberto, é uma ciência. E como é ciência, a gente pode usá-lo em qualquer canto. É lógico, se você não tem nenhuma experiência, ou se você pode usar uma casa espírita, é mais seguro. Mas você está agora em casa sozinha, não tem jeito, então tenta aprender o mínimo que seja para fazer. Lembrando historicamente, quando Deleuze, que foi anterior a Allan Kardec, um dos maiores magnetizadores de todos os tempos, quando Deleuze, naquela época, para você ir atender uma pessoa, ou você ia de charrete ou ia a pé. Então era longe, tudo era desgastante. Então, quando ele ia numa casa atender uma pessoa, ele chamava, se era, por exemplo, a mulher, ele chamava o marido ou um filho mais velho, dizia, olha, prestem atenção, vocês vão ver o que é que eu vou fazer e logo em seguida vocês aprendam e façam isso tantas vezes. Então, aquilo era um hipercurso super reduzido, mas era o jeito que ele tinha, porque ele não ia poder voltar e como ele não voltava, então ficava lá disponível para as pessoas agirem. Então, eu não tenho como ir para o centro, eu só posso fazer em casa, faço. O meu menino está muito inquieto. 2 casos a mais. Eu já fiz algumas considerações, quero fazer mais 2. Uma delas, se tua criança está tendo dificuldade para dormir, está muito rebelde, está difícil, você não está conseguindo fazer muita coisa, na hora que essa criança adormecer, mas adormecer, se sentir que ela está no sono mais profundo, vá até ela, ore em voz alta para que ela ouça, mesmo dormindo. E depois, se você tiver prática de fazer uns dispersivos, faça. Se você não tiver, aí não tem problema. Fique conversando com a criança. E diga, olha, eu lhe aceitei aqui no meu lar, eu precisava de você comigo, eu preciso de você e eu estou aqui para lhe ajudar também. Então, converse expressando o amor. Isto também é um poder magnético fantástico. Esse é um dos aspectos. E o outro aspecto é que muitas vezes essas crianças, vamos qualificá-las aqui praticamente todas de hiperativas, só lógico que tem todas as variantes, muitas vezes elas são assim por conta do olhar dos pais. E o que é que eu chamo de olhar dos pais? Olhar de indiferença, olhar de muito mimo, olhar de querer muita responsabilidade, olhar de condenação. E isto também é um outro ponto que aflige o ser criança. Então, nós precisamos agora mesmo que não tenhamos feito cursos de psicologia, mas a gente está precisando ser psicólogo do mesmo jeito que a gente está precisando ser professor, do mesmo jeito que a gente está precisando ser amigo, que a gente está precisando ser colega, porque os nossos filhos, eles de repente perderam todas as suas referências. E nós, como pais, eles já têm. Mas, às vezes, eles estão precisando de mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa somos nós. Se, nesse momento, o olhar dos pais, principalmente quanto menor for a criança, se esse olhar do pai for um olhar só de condenação, só de crítica, só de esperar que você resolva sozinho, de que você entenda de que eu estou numa situação aflitiva e ele não, a gente está invertendo todos os papéis e isto vai gerar bloqueios. Bloqueios em centros vitais e bloqueios na estrutura psíquica da criança. Então, é um momento de grande aprendizado. Todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que aprender. Do contrário, a gente pode se complicar e depois a gente não vai ter a quem reclamar, não. Isso. Me perguntaram aqui agora, claro que é magnetizador, sabe? Mas, como a live tem muita gente assistindo que não é magnetizador, que não é espírita, como já foi colocado aqui, o que é dispersivos? Então, e nós estamos falando de dispersivos. Então, eu acho que, no caso, seria melhor, você disponibiliza lá no seu
no seu site, né, na sua página, inclusive muitos cursos sobre magnetismo, o beabá, não é? Eu acredito que seja melhor. O que é que você acha? Me diga aí. Os passes dispersivos, eles são caracterizados, sobretudo, por movimentos mais rápidos. Primeiro ponto. Segundo ponto a ter cuidado. Os passes dispersivos, eles devem ser sempre aplicados no sentido da cabeça para os pés, para não fazer uma congestão energética ou uma congestão fluídica. Então, sempre da cabeça aos pés e com as mãos passando mais ou menos nessa velocidade que eu estou passando. Se você passa as mãos muito perto do corpo, como as minhas estão aqui agora, você está trabalhando uma energia que a gente chama de ativante. E com os dispersivos, a gente como que descomprime esses fluidos que estão ativantes. E à medida que você vai passando a mão mais distante do corpo, eles vão se tornando calmantes. Tem pessoas que estão congestionadas de ativantes, tem pessoas que estão congestionadas de calmantes, tem pessoas que estão congestionadas no meio, no intermédio disso tudo. Por isso é que, se você não tem experiência, disperse, no caso eu vou fazer apontando para você, disperse passando as mãos perto e voltando sempre com a mão fechada. Eu vou fazer bem lento, você vai descer com a mão aberta, fecha, volta com a mão fechada e faz de novo. Então, você vai fazer esse movimento várias vezes, de preferência em criança, ao longo de todo o corpo, e evite ficar parando as mãos se você não entende de magnetismo. Você vai produzir um alívio, uma distensão muito grande, e os dispersivos vão mostrar quanto eles são bons e funcionais. É isso mesmo. Respondido aí, quem está me perguntando o que era dispersivo, vão lá. Vão na página de Jacó. É muito bom conhecer o magnetismo, nos traz, assim, respaldo, respostas muito boas para que possamos ajudar a tantas outras pessoas que nos procuram. Quem for de Salvador, não sei quando, né, Jacó? A gente vai voltar. Agora Mas enquanto isso, não sabe. Ninguém sabe de nada, né, irmão? Por enquanto, ninguém sabe nada. Eu, particularmente, tive que cancelar todos os encontros deste ano. Por quê? A gente, quando adiou o EME, o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que ia ser em abril, em São Paulo, o primeiro adiamento que a gente fez foi para outubro. Então, a gente achou que até outubro já estaria tudo bem. Há 2 meses, a gente viu que não ia dar para outubro tampouco. Então, a gente transferiu já para abril do ano que vem. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui vendo, porque eu estava com compromissos praticamente em todos os finais de semana até dezembro. Então, foi encontros, e o pior, eu não podia cancelar e remarcar. Eu simplesmente tive que cancelar e deixar indefinido. Então, eu cancelei todos até dezembro, todos. E para o ano que vem, por enquanto, eu não estou marcando. O único evento que eu tenho marcado para o ano que vem é o EME. Porque no EME eu espero que até abril... estaremos lá. Eu espero que até abril esteja tudo bem. Se não tiver, ou eu não vou, ou eles vão ter que remarcar outra vez, não é isso? Mas eu queria, Iracema, lembrar que, já que você falou que tem muita gente aí que não conhece nada de magnetismo, eu queria indicar 2 livros. A pessoa pode escolher ou um ou outro, para dar uma lida. O primeiro livro, que talvez seja o mais simples, porque é só de perguntas e respostas, e perguntas feitas em seminários, é o meu livro chamado Cure-se e Cure pelos Passes. Eu acho que você tem na sua livraria, e se não tiver, você dá o e-mail aqui, ou entra nessa página jacomelo.com, e lá você vai ver. Ou então, o outro, que é o meu livro mais recente, que aí já traz técnicas um pouco mais elaboradas, que é o livro Magnetismo Humano. Então, para quem não tem experiência, eu acho que é muito necessária essa leitura, porque aí você vai ter uma visão geral de técnicas principais, de como fazer, como movimentar, em que situação você vai partir para que opção. Eu acredito que uma boa leitura vai ajudar bastante. Muito. Então, aqui me examinar, o tempo está acabando. Está vendo aí?
Mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Estão me perguntando também o que é o M. O que é o M? É um encontro que nós temos anualmente e que agora em 2020 não vai ter. Anualmente nós temos um encontro mundial dos magnetizadores espíritas. Então este evento ele acontece normalmente no mês de abril de cada ano e ele já aconteceu, essa nossa edição seria a 12ª. Dessas 11 que já aconteceram, 9 foram no Brasil, uma foi nos Estados Unidos e uma Portugal. foi em Portugal. Então, é um evento que ele fica mudando de lugar. Este ano era para ser em São Paulo, ficou para o ano que vem em São Paulo mesmo. E assim, é um encontro onde os magnetizadores vão para ouvir principalmente os temas do que está sendo debatido, do que está sendo pesquisado, apresentação de casos. Então, é um evento extremamente rico, mas que ele tem uma limitação. Não é só você querer ir, você tem que estar já magnetizador e tem que conseguir se inscrever, porque não existe uma inscrição direta, você faz uma pré-inscrição, aí vamos perguntadas algumas informações e dependendo da análise da sua pré-inscrição, você é aceito ou não. Porque se for abrir aquele evento para curiosos, aí a gente não vai ter palco para todo mundo. E o que a gente quer não é necessariamente plateia grande. O que a gente quer são pessoas interessadas em aprender e aplicar melhor ainda o magnetismo. Exatamente. Eu estou desde o primeiro. Faltei alguns, mas eu estava presente no aniversário de Jacó e Natal. Pois é. Sua mãe ainda estava conosco, né? Mas é isso. Jacó, uma coisa que eu quero, para a gente fechar aqui, que nós já estamos com 55 minutos. E vou lhe fazer essa pergunta, porque eu quero que você responda. A importância do magnetismo nos dias atuais, no momento é imensa, é profunda. Olha, se ele já foi importante sempre, agora mais ainda. Por quê? Porque agora a gente tem um verdadeiro universo onde a gente pode experimentar tudo o que a gente aprendeu. Então, para o magnetismo prático, é um prato cheio. Para o magnetismo teórico, é a oportunidade que muita gente tinha de ter tempo de assistir lives, vídeos, ler livros, pesquisar fenômenos. Ou seja, a gente está vivendo um momento extremamente feliz para quem quer trabalhar no magnetismo ou para quem quer aprender. E em termos mundiais, o que está acontecendo com o magnetismo? A gente ouve falar assim, bom, está aumentando a procura por pirâmides, por cristais, pelo reiki, pelas terapias mesmo que nós temos aqui no Brasil, que são vinculadas a outras filosofias, enfim, no mundo todo. E aí, quando a gente olha todas elas, todas, sem exceção, todas são baseadas no magnetismo. E aí, o que é que tem acontecido? Eu faço um curso anual aqui em Natal, que é no mês de janeiro. Desse ano aconteceu. Que, inclusive, tem até um conjunto de 10 DVDs desse seminário. O que está acontecendo com esse seminário? Este ano aqui, em janeiro, o que foi que aconteceu? Veio gente da Austrália, gente dos Estados Unidos, gente de Portugal, gente aqui da América do Sul, e gente de quase todos os estados do Brasil. Lógico, a minha beleza conta, mas ninguém está vindo aqui por conta da minha beleza. Ou se eu tivesse os olhos verdes de Iracema, talvez até por isso pudesse explicar isso. Mas o pessoal vem para cá por quê? Porque está querendo entender esse magnetismo. O pessoal está querendo aproveitar. Então, o magnetismo ele está vivendo um momento muito bom para que a gente aproveite e melhore, porque se você, por exemplo, trabalha com reiki, se você aprender magnetismo, você vai ser um reikiano muito melhor. Se você faz jorei, a mesma coisa. Se você trabalha com radiestesia, com o que quer que seja, o magnetismo só tem a te acrescentar. E se você é espírita, como nós somos, aí então é nota 1000. Aí a gente está com a faca, o queijo, a rapadura, está tudo pronto na mesa, só falta a fome e a vontade de comer agora. Para você é demais.
Fico muito feliz. Ivan, estive conversando com o Ivan essa semana. Ivan, vamos até marcar uma live. O Ivan estava falando sobre você, ele falando sobre o M, né, que foi adiado mais uma vez, e conversando com o Ivan. E ele dizendo assim, rapaz, a gente tem que marcar, vamos marcar, ver dar um jeito a gente fazer uma live, nós três, eles estavam fora. Vamos fazer nós três, Jacó? É um momento único que nós estamos vivendo. Então, ou a gente fica se queixando, que está tudo ruim, e está em casa, porque nós não estamos em casa, nós estamos protegidos. Pois não é é. verdade? No meu entendimento, eu não estou presa na minha casa. Eu estou me protegendo no meu lar. Exatamente. É a minha visão. Não é? É isso mesmo. Então, não vamos criar... É a visão mais correta que tem. Inclusive, eu vi aí, aparecendo aí o Zé Guanazes, vi outros nomes aí, de muita gente aí maravilhosa. Olha, um abraço, obrigado por vocês terem vindo. Que bom que nós temos esses amigos maravilhosos aí na Bahia. A Karina é palestrante. Deve estar muito feliz, né? Eu acho também, Karina, concordo com você. A Karina faz palestra lá no Centro Fraterno. E o Juraci, que está aparecendo aí, o Juraci está em São Paulo. Está em São Paulo. As pessoas saem do Centro Fraterno por motivos vários, Jacó. Motivos vários, pessoais, etc. Mas o Centro Fraterno não sai deles. Mas você veja que foi até legal isso, porque a gente não tinha, ou seja, poucos centros tinham lives, poucos centros. Vão nos cortar. Então, mas hoje o que acontece? Com as lives nós estamos juntos. Um abraço, um beijo, muito obrigado, abraço para todo mundo. Beijo grandão, irmão querido. Felicidade. Olha, vou lhe passar o e-mail, que daqui a 2 anos o Centro Fraterno